O Tanjoubi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Jornal das 6 com o Luís Soares. O Governo deixa apelos para que a greve geral de amanhã não afete quem quer trabalhar. O Primeiro-Ministro acredita que essa vai ser a decisão da maioria. Declarações de Luís Montenegro à chegada a uma conferência sobre os 50 anos do poder local no Porto, onde foi recebido por uma manifestação de dezenas de pessoas contra o pacote laboral. Aos jornalistas, Luís Montenegro sublinhou que existe o direito à greve, mas também pede respeito por quem não quer aderir à paralisação. Temos um grande respeito pelos portugueses que querem emitir a sua discordância sobre alguns temas e querem fazer greve. Mas temos igualmente muito respeito pelos portugueses que querem trabalhar e aquilo que eu espero é que deixem os portugueses trabalhar, isto é, deixem os portugueses que querem exercer um direito a poder exercê-lo, o direito à greve, mas também deixem aqueles que não querem exercer esse direito. A greve vai ter um grande impacto. Que querem trabalhar, que querem ir para a escola, que querem ir às consultas médicas, que querem fazer aquilo que são as suas tarefas diárias que o possam fazer. Declarações de Luís Montenegro no Porto. Ele acredita que a grande maioria do país vai escolher trabalhar amanhã. Também a Ministra do Trabalho sublinha que, apesar da paralisação, o funcionamento de setores essenciais, como os transportes, a saúde e a educação, deve ser assegurado. Maria do Rosário Palma Ramalho reafirma o compromisso do Governo em garantir o cumprimento dos serviços mínimos nestes setores. O esforço do exercício da greve também tem que se cautelar outros interesses fundamentais e, portanto, as pessoas têm que poder, apesar da greve dos seus concidadãos, ir para o trabalho se assim entenderem, irem a uma consulta médica, levarem um filho à escola, e é por isso é que nós, na reforma Trabalho 21, insistimos em que os serviços mínimos nos setores sociais vitais têm sempre que ser assegurados. Declarações da Ministra do Trabalho à margem de uma conferência sobre transformação digital na segurança social. Ora, a Ministra revelou que só num ano os atendimentos presenciais na segurança social caíram para metade. Com a digitalização passaram de 6 milhões para 3 milhões. A greve geral de amanhã vai afetar os setores da saúde e da educação em particular. E, Luís, esta paralisação pode mesmo levar ao adiamento de um dos exames que estava previsto para amanhã, o exame de português do 6º ano. E, de resto, a Associação de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas ainda não teve qualquer resposta sobre a nova data desta prova, em caso de adiamento devido à greve. O jornalista João Lourenço tem estado esta tarde a reunir informações sobre os constrangimentos previstos em vários setores. E, João, para além deste possível adiamento do exame de português, estão também previstas várias perturbações, tanto no ensino básico como no ensino secundário. E que naturalmente já contam com pré-avisos de greve por parte da FENPROF, que anuncia que vai estar em vários estabelecimentos de ensino por todo o país. O pré-aviso de greve também foi entregue pelo Sindicato Nacional do Ensino Superior. A paralisação abrange todos os docentes e investigadores das universidades, institutos politécnicos, escolas superiores não integradas e institutos de investigação. Para além das aulas, também a realização de avaliações ou a participação em júris de avaliação podem estar em risco já amanhã. E na saúde, João, os sindicatos dos médicos e enfermeiros garantem uma grande mobilização nesta greve. E por isso apenas estão previstos os serviços mínimos durante o dia de amanhã. O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses avisa que os efeitos já se podem fazer sentir ao início desta noite, devido aos inícios de turnos. Em relação aos enfermeiros, os serviços que vão ficar mais afetados são consultas e as cirurgias, e nos cuidados primários também estão consultas e outros tipos de tratamento. Já os médicos, através da FNAM, avançam com um pré-aviso que abrange os clínicos que trabalham nos setores públicos, social e privados. Pela primeira vez na história, a linha SNS 24 vai estar em greve. Esta paralisação pode fazer disparar os tempos de resposta para 2 ou 3 horas, mesmo em situações potencialmente graves. Nem todos os sindicatos vão aderir a esta greve. O Sindicato Independente dos Médicos não vai avançar, pois considera que deve privilegiar uma linha de intervenção negocial responsável e centrada em resultados concretos para os médicos. O jornalista João Lourenço, que vai regressar daqui a uma hora para dar a conhecer outros constrangimentos noutros
aos serviços do Estado. Esta é a segunda greve geral que o atual governo enfrenta no espaço de 6 meses. É convocada pela CGTP, mas não tem o apoio da UGT. E o Parlamento aprovou hoje o pedido do Governo para discutir com urgência a autorização legislativa sobre a criação da prestação social única. O Chega votou contra. Oportunidade para o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, colar André Ventura ao PCP. O Chega votou contra a autorização legislativa da pensão social única, uma discussão em 10 dias pedida pelo Governo à Assembleia da República. PSD, CDS e Iniciativa Liberal votaram a favor. No final da votação, Hugo Soares falou aos jornalistas para acusar André Ventura de ser igual ao Partido Comunista. O Partido Chega é verdadeiramente uma fraude populista e uma fraude eleitoral. Ao mesmo tempo que o Chega diz que quer combater a fraude no combate aos subsídios, que quer combater a atribuição de subsídios e a forma como eles são atribuídos, que acha que aqueles que recebem subsídios sociais deviam prestar uma colaboração à sociedade, o Chega votou contra hoje precisamente aquilo que visa trazer critério à atribuição das prestações sociais, que visa ajudar a combater a fraude e até votou contra a possibilidade daqueles que recebem subsídios sociais poderem ter uma atividade social de solidariedade. O que Soares pede também ao Chega para mostrar como é que a proposta de descida da idade da reforma pode ser aplicada sem pôr em causa as contas públicas. Já quanto ao processo de revisão constitucional que o PSD e o Chega concordaram hoje em adiar para o próximo ano, o que Soares rejeita as acusações do PS de que os sociais-democratas já têm um acordo mais amplo com André Ventura. A revisão constitucional não se faz nem com uns nem com outros. Faz-se no âmbito de uma comissão onde aquilo que o PSD se comprometeu, eu já vi títulos realmente de grande imaginação interpretativa, mas também já estou habituado, não vou comentar os títulos que já hoje vi a propósito deste requerimento. Aquilo que o PSD disse e aqui repete, e que diz desde a primeira hora, é que o PSD estará disponível para apresentar o seu projeto de revisão constitucional, que este não era o momento, e depois discutiremos, no âmbito da comissão que preparará os trabalhos da revisão constitucional, com todos os partidos. Nós não faremos nem com o Chega, nem com o Partido Socialista, já agora, nem com o Partido Comunista Português, nem com o LIVRE, nem com a Iniciativa Liberal. Hugo Soares, líder da bancada parlamentar do PSD, em declarações esta tarde aos jornalistas na Assembleia da República. O PSD e o PS vão, entretanto, votar contra a criação de uma comissão parlamentar de inquérito à Operação Influencer, anúncio feito num debate que serviu de palco para troca de acusações entre os socialistas e a direita. Não só sobre a Operação Influencer, mas também sobre a mais recente Operação Emergente, uma operação que recentemente levou a buscas na sede do PS e à detenção do assessor de imprensa Duarte Moral. A acompanhar esta troca de argumentos na Assembleia da República esteve o Miguel Viterbo Dias, agora em direto. Miguel, com essas acusações lançadas pela direita ao Partido Socialista. Sim, nem tanto pelo PSD, que teve até uma intervenção tranquila pela deputada Bárbara Amaral Correia, disse apenas que uma comissão parlamentar de inquérito não era o instrumento a utilizar nesta altura do campeonato, em que a Justiça ainda está a investigar o caso Influencer, mas depois, mais à direita, não só o Chega, claro, por André Ventura a acusar o PS de ser o maior responsável pela corrupção dos últimos 50 anos, mas também, de forma algo surpreendente, Rui Rocha, o antigo presidente da Iniciativa Liberal, numa intervenção muito assertiva a atacar o Partido Socialista e a irritar José Luís Carneiro, depois de lhe dar um conselho sobre o que deve ser a agenda para a ética do PS. Tivemos o chamado síndrome de Fernando Acâncio. Os factos estão todos ali à frente, mas o PS não os vê. Fernando Acâncio tinha a desculpa do amor. Qual era a desculpa do PS nesta matéria? O caso de Sócrates estava à frente dos olhos de toda a gente, mas a namorada não viu e o PS não sabia. José Luís Carneiro diz agora que vai fazer um código de ética para o PS. Eu tenho um conselho. Não percam tempo com códigos de ética, senhores deputados do PS, senhor deputado José Luís Carneiro. Basta um preceito simples, o 7º mandamento, não roubarás. A intervenção que irritou de sobremaneira José Luís Carneiro, a defesa do Partido Socialista ficou a cargo do líder parlamentar Eurico Brilhante Dias, que defendeu esse legado dos últimos 50 anos. Ao longo dos últimos 50 anos, o edifício de combate à corrupção, da transparência, teve o inegável contributo dos socialistas, desde Mário Soares Almeida Santos até Francisco Abandonen e António Costa. Devo dizer, senhores deputados, não temos medo. Não temos medo de comparar a nossa história com a história da extrema-direita.
A troca de acusações entre a direita e o Partido Socialista nesta discussão da Comissão de Inquérito à Operação Influencer, que vai ser chumbada na votação de amanhã com a rejeição do PS e do PSD. Miguel Viterbo Dias, em direto do Parlamento, com essa troca de acusações entre a direita e o PS. E há outras notícias a marcar a tarde desta terça-feira, 2 de junho. O Fulham anunciou esta tarde a saída do técnico português Marco Silva. O treinador de 48 anos esteve à frente dos destinos desportivos do emblema de Londres durante 5 temporadas. Anúncio que surge também numa altura em que a imprensa desportiva avança que Marco Silva pode já ter acordo fechado com o Sport Lisboa e Benfica para a próxima época. O antigo candidato à vice-presidência do clube, Bruno Batista, fala de uma boa notícia. Diz que Marco Silva fez uma escolha clara ao optar pela saída do Fulham. É uma boa notícia para todos os benfiquistas. Finalmente esta novela está prestes a terminar. Marco Silva tem aqui um claro statement ao recusar a renovação do contrato com o Fulham. Isto aproxima do Benfica e mostra aqui também algo que deve deixar os sócios bem tranquilos, é que Marco Silva faz uma escolha por um projeto e não por dinheiro. A confirmarem-se todas as notícias de que será o próximo treinador, pode trazer a ambição e o trabalho e a dedicação que falta, porque Marco Silva também lhe falta ganhar um título de campeão nacional. Análise de Bruno Batista à saída de Marco Silva do Fulham, pode estar em breve no Benfica. A Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental está sem diretor clínico depois de João Gamelas ter demitido por razões pessoais, uma decisão influenciada pelo problema que se vive na confiança e na relação com os profissionais, é o que adianta João Gamelas. Nos últimos dias houve notícias de que o diretor de recursos humanos desta OLS prendeu uma trabalhadora a uma cadeira com fita cola. E há sempre muita coisa à venda na Feira da Ladra, em Lisboa, e às vezes, Ricardo, aparecem verdadeiros achados. Um tesouro. E foi encontrado algum tesouro? Mais ou menos. Um filme dado como perdido foi encontrado na Feira da Ladra. Um cinéfilo, frequentador da Cinemateca Portuguesa, deparou-se com um negativo à venda na Feira da Ladra, em Lisboa, entregou-o para depósito na Cinemateca, que revelou que se trata do filme A Lenda de Miragaia, um filme considerado perdido. E que filme é esse? É um filme de 1931, da autoria de Raul Faria da Fonseca e de António Cunhal, irmão de Álvaro Cunhal. É considerado um dos primeiros filmes de animação em Portugal que recorreu às mesmas técnicas de animação de silhueta que foram usadas na primeira longa-metragem europeia de animação. Chama-se A Lenda de Miragaia. Exatamente. E agora já é possível ver? Vamos poder ver, em princípio. Este negativo encontra-se ainda em bom estado e aparenta estar completo. A Cinemateca pretende fazer uma cópia para exibição em 35mm e também proceder à digitalização, esperando poder programar para breve a exibição deste filme que se julgava perdido. A Lenda de Miragaia, recuperada na Feira da Ladra, em Lisboa. O Luís Soares vai regressar às 6h30.